palavra do Senhor, ele fala de um homem que resolveu começar a orar por um propósito, por uma bênção desejada. E quando ele começou a orar pelo aquele propósito, a palavra de Deus fala que no primeiro dia ele não teve resposta, no segundo ele não teve, e no terceiro ele não teve. Mas ele não desistiu de orar. E quando chegou com 21 dias, ele obteve a resposta de Deus. E o Senhor falou para ele: Daniel, desde a primeira vez que tu oraste, eu escutei a tua oração. Mas existia uma guerra no mundo espiritual. Existia uma guerra travada e o inimigo não deixava o anjo descer com a sua vitória. Mas pela tua persistência, o Senhor reforçou o exército de anjos, mandou o anjo Miguel descer para guerrear, batalhar contra aquela potestade de anjos malignos que estava batalhando contra os anjos que descia com a resposta de Daniel. Pela persistência de Daniel, o Senhor reforçou a batalha e o Senhor entregou a vitória nas mãos de Daniel. O que Deus está querendo falar contigo nesta hora? Às vezes você orou 1 dia, 2 dias, 3 dias e nada aconteceu. E você tem dito: eu vou desistir de orar. Ou você orou 1 ano, 2 anos, 3 anos e você tem dito: nada vai acontecer, eu vou desistir de orar. E o Senhor fala para ti: não desiste de orar, porque a tua resposta também vai chegar. Assim como eu enviei a resposta de Daniel, eu também envio a tua resposta. Tem lutas, tem batalhas que elas são tão travadas no mundo espiritual que nós devemos reforçar as nossas orações. Nós devemos reforçar a nossa estrutura espiritual, às vezes levantando um jejum. Esther precisou entrar em jejum 3 dias, ela e aquele povo, porque a batalha espiritual ali exigia mais. Então tem batalhas na nossa vida espirituais, tem guerras espirituais que nós entramos que vai exigir mais de nós. E aí é momento de você se revestir e ir para a luta e não parar de lutar. Mas vai ter dia que você vai estar cansado? Vai ter dia que tu vai estar cansado. Elias também cansou. Elias também quis parar. Elias também entrou para a caverna e não queria mais sair para guerrear. Mas sabe qual é o ponto-chave? É que o nosso Deus, Ele não esquece as nossas orações. O nosso Deus não esquece aquilo que um dia nós pedimos a Ele, aquilo que um dia nós desejamos. E Ele vai enviar resposta de orações que tu fez há anos. De orações que tu fez, que tu lutou, que tu jejuou, que tu pediu. E o Senhor diz para ti: tu pode até ter desistido, mas eu não desisti de te entregar a vitória. Oh, glória! Eu não desisti de entregar a ti aquilo que tu orou, aquilo que tu me pediu. Porque tu não pediste a qualquer um, tu pediste ao Senhor, ao teu Pai. E Ele é fiel. O Senhor, Ele vai te entregar a vitória. O Senhor diz para ti: não desiste não. Tem pessoas que estão a ponto de desistir. Tu sabe quando é que a gente sabe que a vitória está bem pertinho de chegar? Que algo no mundo espiritual está prestes a acontecer quando as guerras começam a se intensificar. Quando a guerra começa a intensificar, já liga o alerta. É sinal que existe movimentação no céu ao meu favor. É sinal que existe algo a ser entregue em minhas mãos. Porque o inimigo já observou, o inimigo já detectou lá no mundo espiritual. E ele está entendendo que eu vou receber minha vitória. Então o Senhor, Ele vai te dar força para continuar. E outras pessoas que estão escutando esse vídeo agora, você até já desistiu. Nem ora mais pelaquela causa. Mas foi causa que você orou muito. Causas que você chorou muito. Causas que foram muito desejadas por você.
Mas o Senhor, você pode até ter desistido, mas o Senhor não desiste. Não desiste de entregar a tua vitória. Às vezes, Deus dá um tempo, sabe? Para poder nos moldar, nos preparar e para que a gente venha tirar o nosso foco só daquilo, sabe? Que às vezes quando a gente tá querendo uma bênção, a gente quer tanto que a gente coloca o nosso foco naquilo e esquece de crescer espiritualmente, de amadurecer com Deus, de se aprofundar com Deus, de descer na presença do Senhor. Porque a nossa oração, ela não é mais nem aquela oração de adoração. Ela não é mais nem aquela oração de filho, sabe? É só aquela coisa, eu quero. E aí o Senhor nos dá um tempo para nos ensinar que não é no nosso tempo, é no tempo dele. E que primeiro nós devemos querer mais dele, receber mais dele, sentir mais a presença dele, ser mais cheios da unção dele, para depois estar colocando outra coisa na frente. Só que o Senhor, ele não esquece os teus sonhos, ele não esquece a tua oração. Aquilo que foi regado com lágrimas vai ser colhido com sorrisos, com cânticos. Recebe a tua vitória. Que o Senhor te abençoe.